No ano passado, eu tive a oportunidade de andar e avaliar a Trident 660. E eu terminei aquele vídeo falando que ela é uma moto excelente, muito fácil para quem está afim de começar, lógico, para quem tem uma maturidade maior, para quem está se preparando e com esse viés de terapia. Mas eu apontei um defeito nela, que ela é tão fácil que ela te traz muita confiança, ela faz você sentir o Valentino Rossi. E isso, para quem está começando, podia ser um problema. Hoje eu vou ter a oportunidade de andar na Trident 800, que acabou de chegar no Brasil. Aliás, agradecer os meus amigos aqui da Austin de São José dos Campos, que fizeram a gentileza de me ceder a moto para fazer o vídeo. E o que eu quero saber aqui é aonde essa moto está posicionada de fato. Como é que ela fica se a gente compara com a 765RS, a moto que eu tenho, e a Trident 660? Será que ela é apenas uma 660 maior, mais bombada, ou ela é uma Baby 765RS? Talvez ela não seja nada disso. E aí, para descobrir, fica aí no vídeo que a gente vai falar das especificações técnicas, dar uma volta nela e depois as minhas conclusões. Você está no Moto 40, canal voltado para quem passou dos 40 e, assim como eu, tá a fim de começar a andar de moto. Se na irmã menor a gente hoje tem 95 cavalos, antes da atualização eram 80, aqui o grande diferencial é o motor de 798 cilindradas, mesmo motor que equipa a Tiger Sport 800, e ele gera 115 cavalos e 8,4 kgfm de torque. Então a gente está falando de 20 cavalos a mais que a Trident 660 e mais ou menos 2 kgfm de torque. Se a gente compara com a 765RS, são 15 cavalos a menos, porém com torque maior. A gente está falando de 400 gramas de torque a mais que a 765RS, que é entregue de uma forma diferente, aqui ainda mais em baixas e médias rotações. Então, isso faz com que, em teoria, ela seja uma moto mais versátil. Outra coisa que é interessante, em relação à Trident 660, a gente tem freios maiores. Então aqui a gente está falando de um freio Triumph Rota Juan de 4 pistões e os discos são de 310 mm. A traseira, um disco de 220 mm e a pinça de pistão único. De eletrônica, basicamente a mesma moto da 660, então são os 3 modos de pilotagem. Agora que a 660 recebeu o controle de tração e o ABS para curva, obviamente essa aqui tem também. A gente tem o Cruise Control, o piloto automático, tem conectividade. Aliás, conectividade e Cruise Control que na 765RS só como opcional, ela não vem de série. Um outro detalhe, suspensão dianteira, que é Showa a SFBP, totalmente ajustável, é a mesma da 765RS. O que muda está aqui atrás. Lá é Öhlins e aqui é Showa, porém ajustável também. Então, no conjunto da obra aqui, ela é uma 660, ela tem tudo a 660, mas com um motor maior, com mais potência, com mais torque. Em termos de peso, muda pouca coisa e o entre-eixo é o mesmo. Agora, a pergunta é, será que de fato ela é só uma 660 bombada? Antes de eu sair com ela, algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, aqui uma moto na casa dos 62 mil, 62.490 para ser exato, agora em maio de 2026. A irmã menor está posicionada na casa dos 57 mil, na verdade 56.990. Então a gente está falando de uma diferença de R$ 5.500. E aí é que fica a dúvida, será que essa vai canibalizar a irmã menor? A 765 já está num outro patamar de preço, ela é coisa de R$ 10 mil a mais do que essa aqui. Cores, nesse momento a única que veio é a cinza, lá fora tem a preta e tem a vermelha,
E essa é uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha, porque a Triumph tem no Brasil seu principal mercado, onde mais se vende Tiger 900 e 1200, mas geralmente ela não traz toda a gama de cor. Não consigo entender isso, espero que venham as outras cores, principalmente a vermelha. E vamos ver como é que eu fico em cima dela. Aqui são 810 mm, 25 a menos do que a 765RS, mas praticamente a mesma altura da 660. Então, eu que tenho 1,85, ó, fico bem confortável, com os joelhos levemente flexionados, aliás, bem flexionados. Acho que é uma moto para você que tem 1,65, dá numa boa. Agora, tenho certeza que vocês querem ouvir o som dela, né? Então, vamos lá. Cara, eu adoro o som desse tricilíndrico. Aliás, lembra bastante o da 765RS. Ela vem calçada com os pneus Michelin, com os Road 6 ou Road 6. Mesmo pneu que eu uso na VFR. Mas por que eu tô falando isso? Porque esse aqui é um indício, é uma pista da onde ela se encaixa nesse quebra-cabeça de portfólio da Triumph. Porque no caso da 765RS, ela vem com Super Corsa. Um pneu semi-slick, voltado para aderência, para pista. Então a 765 está sendo vista como uma track bike que vai muito bem na rua, e aqui com uma moto que tem esportividade, que tem entrega de potência, mais voltado para o uso em estrada e na rua. Claro, as duas podem cumprir os dois papéis, mas de cara, quando você sai da concessionária, é mais ou menos esse o posicionamento. Essa aqui, com certeza, dá para andar bem numa pista também. Bora andar? Bom, vamos lá. Para começar, eu vou deixar ela aqui no modo esporte. Vou zerar também o consumo, para a gente ter uma noção de como é que vai ser. E aqui a gente tem uma noção do painel dela. Então a parte de conectividade, RPM, o indicador de marcha. Aqui a gente tem o brilho do painel. Aqui a quilometragem dela. A moto está com 841 km. Temperatura e o estado de combustível. De combustível. Aqui os modos, como eu já falei, está no modo Sport. Vou manter assim, até para poder fazer um comparativo mais justo com a 765RS. Vambora. A posição já de cara a gente percebe o quanto ela é mais confortável que a 765RS. Não que eu ache a 765RS ruim, para mim ela tem, a posição dela é perfeita, ela te convida para uma pilotagem mais agressiva, mas ela não é desconfortável. Aqui não, aqui é bem urbano mesmo, uma posição, você fica bem ereto, é pouco jogado para frente. O quick dela é muito bom. Para quem vem da 765RS, vai sentir diferença no freio, tá? Não que ela freie mal, não é isso. Mas você tem o freio que é o melhor freio que existe numa moto de 190 kg. E aqui você tem um freio muito bom numa moto que pesa um pouquinho a mais. Então isso vai ser notável. Além de tudo, você não tem aqui, lá é Brembo de cima a baixo, né? Esse painel é polêmico, eu sei disso, mas eu gosto muito na Trident, já tinha falado isso, eu acho que combina com ela, pelo visual retrô, eu acho que fica muito bacana. Inclusive eu gosto de todo o visual dela, não tem cara de Robocop, de Transformers, como tem outras Nakeds. Inclusive falando de outras Nakeds, aqui a concorrência seria, lá fora pelo menos, né, MT-09, porque Yamaha nada de trazer a moto, e a Z900. Eu não acho que a Z900 seja concorrente da 765, acho que a 765 tá numa categoria acima, mas enfim, vão me xingar por isso.
Você não vai sentir falta de potência e torque aqui, sem dúvida nenhuma. E ela é muito na mão, olha. Para mudar de direção, ela é muito, muito na mão. Muito gostosa. Ela tem a entrega da esportividade, mas uma posição muito civilizada. Se você é alto, eu tenho 1,85 m, posso dizer que não incomoda. Claro, eu não estou falando de longas viagens. Aqui você tem opções melhores, né? Big Trail, Sport Tourer. Mas ela não incomoda. A posição das minhas pernas aqui tá legal. Vou mostrar para vocês mais para frente, a hora que eu colocar a Insta aqui de lado. E a minha ideia aqui é a gente pegar um trechinho de estrada. Dá para perceber que na cidade ela é bem ágil, passa fácil em corredor. Suspensão dela não está ajustada para mim, é uma moto de test ride. Ela é firme, mas não é agressiva. Você sente firmeza nela, você sente as imperfeições, mas na medida. Lembrando que aqui na frente, essa show aqui da frente é a mesma da 765 RS. Atrás a coisa muda de figura, lá é Ollins, aqui também é uma show, mas totalmente ajustável. Essa aqui inclusive é uma moto muito melhor para andar com garupa do que a 765 RS, por conta do banco. Minhas pernas ficam super bem encaixadas aqui, inclusive poderia ser, para mim, poderia ser até um pouco mais largo esse tanque aqui. Fica bem encaixado, ó. Ó, eu em sexta aí, meu, e o torque dela entrega gostoso, viu? Cara, você não precisa ficar trocando de marcha, você não precisa baixar, ó. Você sai de 60. Vou aproveitar o caudal de escola, vou entrar aqui. Ele vai estar devagarzinho. Eu vou entrar aqui. Vou dar uma diminuída. 60, ó. 50. Acelera sem vibração. Vai embora. Se bobear, eu tomo multa no radar aqui, então calma. Mas aí de novo, retomada muito boa, sem nenhuma vibração. E fácil você tá a 130 por hora. Ó, a moto ela é muito na mão. Tô sentindo vento mais do que eu sinto na 765 RS. Isso é óbvio por causa da tua posição, do reiki, do guidão, que você fica um pouco mais lançado lá, que está mais ereto. Então você sente sim. Agora vamos ver aqui que tal ela nas curvas. Ela continua sendo fácil, assim como é a irmã menor. Bom, chassis, entre eixo, tudo é a mesma moto. Vamos dar uma acelerada aqui? Bom, deu para perceber que rapidinho você tá a 200 por hora. Fôlego não falta. Tenho certeza que logo mais vai ter um monte de maluco na internet fazendo top speed nela. E ó, o consumo, mesmo com essas aceleradas aqui, fazendo 17. Bom, no vídeo da Trident 660, eu expliquei sobre a história dela, contei um pouquinho de como ela foi criada numa época em que a Trident estava embaixo, pertencia à BSA. Ela tinha passado por uma daquelas crises, tinha sido destruída durante a guerra,
estava sendo reconstruída e fazia parte da BSA. E aí a BSA estava desenvolvendo uma moto tricilíndrica para competir com as japonesas e criou a Rocket 3 da BSA e a irmã, a Trident, que eram as tricilíndricas de média cilindrada. Por conta dessa questões de ego, duas marcas, reconstrução, esse projeto ele foi sendo postergado e demorou para sair. E aí quando as duas motos saíram, a Honda já tinha colocado no mercado uma 4 cilindros, e aí elas perderam a oportunidade, o timing, e não ganharam tanta notoriedade quanto uma moto 4 cilindros, como foi a CB 750, se eu não estou enganado. Vou colocar a informação correta na tela se eu estiver enganado. Bom, falando de freio, vamos ver aqui. Freia muito bem. Inclusive, eu diria que esses pneus aqui precisam de uma calibração melhor. Acho que eles estão bem duros, porque ela derrapou fácil. Mas parou, estancou bem. É como eu falo, ó. Para quem está acostumado com o freio da 765, é difícil avaliar outro freio. Mas não vai faltar. E aqui, ó, vamos ver o fôlego dela? Eu vou colocar em, ó, quinta, 30 por hora numa subidinha. Ó. Zero vibração, gente, incrível. A versatilidade desse motor é incrível, a entrega de torque. Eu tô no modo esporte, como eu falei, e ela não dá susto. Mas você vai sentir muito vento. Dá para sentir bastante o vento. Como eu comentei, aqui dá para ter uma boa percepção da posição de pilotagem dela. Como eu estou bem ereto aqui, posição bem neutra, bem reta, com nenhum incômodo. Toda a parte de botoeira dela é bem acessível. Acabamento é aquele acabamento nível Triumph. A moto é super bem acabada. Tudo é muito na mão aqui. Painel, que é polêmico, eu já falei, eu gosto bastante. Acho que é uma moto que, na faixa de preço dela, 62 mil, na situação atual, entrega muito, tem um ótimo custo-benefício. Uma moto que eu acho que vai vender bem. E o problema dela, aliás, o problema dela não, o problema da irmã menor dela vai ser como que o mercado vai reagir, porque pela diferença de valor, e a gente está falando aqui de bem menos de 10 mil reais, faz muito mais sentido essa moto. Eu tinha um receio como ficaria a 765 RS, mas dá para perceber bem que aqui é um produto bem distinto, com outro foco, com foco de versatilidade, de ser mais amistoso ergonomicamente falando. Então, mesmo com a Trident 660 recebendo esses upgrades dela, o IMU de 6 eixos, né? Controle de ABS, de tração para as curvas, como essa aqui tem, a potência máxima, são os 95 cavalos, toda a linha 660 foi atualizada, inclusive a Daytona, que eu vou falar dela em outro vídeo. Fica difícil você não partir para essa moto para ficar naquela, a não ser que o seu problema realmente seja orçamento.
que essa diferença de valor aí, estamos falando na casa de 7 mil reais, se não me engano, seja um problema para você. Eu acho que ela tem um custo-benefício interessantíssimo nessa categoria. Para falar a verdade, ela nem tem concorrente, porque MT-09 não está aqui. Eu falei da Z900, né? Mas aí a gente está falando de 4, 3 cilindros. Dá para comparar assim, mas com esse tipo de configuração de motor, ela vai reinar sozinha. Bom, eu quero agradecer a Austin aqui de São José dos Campos, Grupo Austin. Então, se você tá afim de Triumph, de Kawasaki, de BMW, cara, a Austin tem um atendimento completamente diferenciado. Eu vivo lá dentro, eu sei quanto eles se dedicam para ter o nível de atendimento que eles têm, de acolhimento, sem contar nas promoções, numa série de ações que eles fazem por lá. Então, se você está procurando motos, Triumph, BMW, Kawasaki, dá um pulo lá. Inclusive, grande parte do portfólio, do line-up dessas marcas à disposição para você fazer test ride. Então chega lá, pode falar que você me viu, que você me assistiu. Vão te atender de uma forma diferente. Procura Luizão, procura o Danilo na Triumph, o Ale, que é o gerente de 2 rodas do grupo, bate um papo com eles, chega lá, faz o test ride. Não compre moto sem fazer test ride para você não se arrepender, tá? Essa aqui inclusive está à disposição para test ride. E estamos aqui. E agora minhas impressões finais. Vamos lá? Bom, e para concluir, depois de andar nela, o que eu acho? Primeira coisa, não necessariamente eu acho que isso aqui é uma moto para iniciante. Eu acho que a 660 cumpre muito melhor esse papel. E eu já recomendei, continuo recomendando. É claro que agora ela ganhou 15 cavalos a mais do que a versão que eu andei, mas eu não acho que esse seja um impacto tão grande. Aqui o buraco é mais embaixo. Então, a questão de ser uma moto para iniciante, isso é muito relativo. Acho que vai de cada um de vocês, da sua maturidade. Mas, em linhas gerais, eu acho que o negócio é na 660. Segundo ponto é a questão de preço. R$ 5.500 a mais. E o que você está levando por isso? Basicamente, você está levando 20 cavalos a mais, 2 kgfm de torque e os freios. Os freios, obviamente, vão ser compatíveis com essa potência a mais. No resto, é a mesma moto. Claro, tem algum aspecto visual, um tanque mais encorpado, aqui essa carenagem na frente, mas eu fico na dúvida se justifica R$ 5.500 só por esse aumento de potência. Ela vai ocupar, sem dúvida nenhuma, um espaço deixado por quem está carente de uma MT-09, que eu acho que é com quem ela concorre lá fora. E eu estou falando da versão normal, não da SP. SP eu já acho que entra para concorrer com 765RS. Mas no geral, cara, é uma moto muito bem equilibrada, muito leve, muito prazerosa, com uma posição confortável, uma posição que lembra da MT-09. Acho que tem um produto interessante, então eu acho que tem um posicionamento muito legal e você ainda leva para casa o acabamento, o refino da Triumph, um quick shifter maravilhoso, uma moto que tem um som que eu adoro. Então é sem dúvida uma moto que eu gostei bastante. E aí, assim, quer conhecer essa moto? Vem aqui na Austin, São José dos Campos, tem todas as motos para você andar, como eu já mencionei, essa aqui. Condições bem bacanas e dá uma força para eles, marca a presença aqui, porque eles estão contribuindo com o canal. Eu estou tendo a oportunidade de andar na moto e contar um pouquinho para vocês, porque eles me concederam a moto. Além disso, não esquece de se inscrever, por favor, e fazer aquele gesto legal, mostra que você é uma pessoa bacana, deixa o teu like. Comenta aí, essa ou você prefere um degrau acima na 765RS, ou essa potência toda, esportividade, nem tanto, e a 660 acaba sendo mais racional para você. Valeu, até mais, bons ventos para todo mundo.